É melhor rir do que pensar, estamos ficando cada vez mais burros? PVC, Paulo Vinícius Coelho, grande jornalista, vai dizer para nós. Vamos ouvir aqui, vamos ver aqui, trazer para a tela, participação do Paulo Vinícius Coelho no podcast Bashcast, né? É isso? Bashcast. As pessoas estão gostando mais de rir do que de pensar, afirmou o jornalista, falando por que saiu e deixou uma emissora em determinado momento. Vamos ouvir as palavras de Paulo Vinícius Coelho, fazendo nossos comentários tradicionalmente Para ácidos. ser um bom jornalista esportivo, eu tinha que ser um bom jornalista. Então, ser um bom jornalista é apurar, é checar, é rechecar, é ter certeza da informação, é ter cuidado, é ter ética, é ter responsabilidade, é ter um monte de coisas que hoje em dia ninguém tá nem aí. E esse é um problema que a gente tem. Sabe, assim, eu tenho dito uma coisa, se eu estou dizendo é porque eu acredito, né? Que bom, né? Que hoje em dia, a coisa mais moderna desse mundo moderno é a informação. Se eu te der esse celular aqui, você vai apertar um botão e vai ver minha tela de proteção. Uhum. Mas se eu falar para você, usa aqui, telefona para minha casa, você não vai ter a senha. Então, até para usar o celular mais moderno, que nem é o caso deste aparelho, para usar o aparelho mais moderno, você precisa de informação. E todos os grandes profissionais hoje dão um valor. Cara, eu teria muita dificuldade de ter uma aula ou assistir uma palestra do Paulo Vinícius Coelho. Ele fala muito devagar, muito pausado, né? Então, assistir ele falando de futebol é legal porque ele fala muitas coisas interessantes, né? Mas ele falando dá um pouco de sono, né? Mas desculpa, PVC, eu só queria fazer essa intervenção importante. Incrível para a informação. O médico precisa saber a última vacina, o último remédio, a última cura. Um advogado precisa saber da última decisão que criou jurisprudência. O engenheiro precisa saber de uma nova tecnologia. E, por incrível que pareça, o único profissional que está dizendo que a informação não tem importância é o jornalista. Que eu saio de uma empresa de comunicação que as pessoas dizem, não, agora é entretenimento. Sim, mas até para fazer entretenimento, você precisa de informação. Claro. Não, mas não é de hoje também, né? E essas questões aqui você tem que pontuar bem, né? Jornalistas e jornalistas. Mesmo jeito que a gente tem médicos e médicos, temos jornalistas e jornalistas. Fala. Até para contar uma piada, o profissional que está dizendo vai ter mais graça se ela estiver ligada com a informação de ontem. Se você estiver sabendo o que aconteceu. Entendeu? Então, e a gente está cuspindo na informação. Eu acho isso inacreditável. Mas por que você acha que isso está acontecendo, PVC? O que está acontecendo para isso? Profissional que está dizendo. Eu acho que a gente está num país e num momento do mundo em que as pessoas gostam mais de rir do que de pensar. Isso é muito sério. Mas quem não gosta, né? A maioria gosta. Mas isso não é exatamente o problema, né? A pessoa gostar mais de rir do que pensar. O problema é que a gente não tem que fazer só o que a gente gosta, né? A gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Pensar não é uma coisa que talvez a maioria goste, né? E talvez nem todos os momentos da nossa vida, nosso dia a dia, a gente tenha tempo e também exatamente informações para pensar. É uma coisa que eu falo muito aqui, as pessoas do meu convívio, não pessoal, né? Mas no meu convívio internautico, meus amigos de grupos do WhatsApp, que eu gosto muito de criar confusões, que eu falo muito isso, é a questão, né? Você não tem muita informação, como o Paulo Vinícius falou, você pega só a informação que você quer, você determina, esse veículo eu não vou nem ler, ou seja, não vou obter essa informação e vou criar minha opinião baseada simplesmente no que eu acho, que eu quero, que eu acredito com base naquilo que eu simplesmente quero acreditar. Então as pessoas, né, a própria ciência, o próprio cientificismo entra em colapso, entra em choque aí, porque a gente não tem, né? A gente não busca evidências, né, empíricas, não procura evidências práticas e fica acreditando naquilo que é mais interessante para nossos corações. E
ignoramos completamente as informações. Por isso até as empresas de comunicação parecem procurar mais de fato a questão do entretenimento do que da informação, porque informação você passa um link para a pessoa, cara, essa informação que você está falando aí está errado, ó, tem essa reportagem aqui, esse veículo aí é não sei o quê, eu não vou ver, os caras são mentirosos. Calma aí, cara, você tem que ver. Aí tu pega lá um vídeo de um cara que o cara está defendendo, está falando isso. Mas o vídeo foi compartilhado pela empresa tal. O vídeo nem é da empresa tal, é do cara mesmo que o cara defende, que está falando, mas o cara xinga a empresa para não ver o vídeo que o cara está falando aquilo que ele está dizendo. E é que o cara está sendo contra. Está sendo contra e o cara que ele defende está sendo a favor e ele simplesmente não vê. Né? Sendo que o vídeo não é editado, não é fake, é um vídeo antigo. Então, assim, né, essas questões que o PVC falou, né? Só complementando aqui, eu acho que talvez fosse importante complementar com esses detalhes aqui que eu tive a audácia de falar. As pessoas gostam mais de rir do que de pensar. E isso é muito sério. É muito importante. O que um jornalista precisa, que é a tua pergunta original? Sim, sim. Apurar, checar, rechecar, ter certeza do que está falando. Até para fazer uma brincadeira. Você precisa ter certeza do que você está falando. Você precisa saber o contexto em que você está. Então você precisa de informação. Informação é a coisa mais moderna que existe no mundo moderno. Cara, mas assim, obviamente eu concordo com tudo. Eu tô na como é que é o nome daquilo? Naquela salinha de teatro assistindo uma palestra agora do PVC na minha faculdade. Eu juro que parece que eu tô sentado lá te assistindo. Mas assim, eu entendo que esse é o momento, eu concordo que esse é o momento, e eu já entendi o que você falou pela vontade das pessoas hoje quererem mais rir do que entender. E o futuro? O que a gente pode esperar na tua cabeça? Eu acho que a gente vai ter que voltar para a informação. Pontuar também, eu ouvi uma pessoa, um amigo meu falando, eu explicando uma coisa para ele, cara, não é assim que funciona e tal. E o cara falou todas as palavras para mim. Eu não quero entender. Isso é verdade, isso é um relato real, né? Eu não quero entender. Me chocou, né? Pô, como é que você não quer entender? Foi quando, tem mais de 10 anos, quando eu percebi que o pessoal realmente não quer entender, né, cara? Não adianta explicar para quem não quer entender. Vamos ver, então. A gente vai ter que voltar a ter um nível de balizamento da sociedade, e a informação é fundamental, informação crível. Mas a tendência não é aumentar cada vez mais o outro lado e piorar o sentido da informação? Até uma hora que aconteça uma catástrofe em função da desinformação. Já aconteceu. Já aconteceu, Pedro. Você esqueceu, mas já aconteceu. Não tem muito tempo, não. Menos de uma década. Sabe assim, você sai, eu vim para cá do centro da cidade, imaginei gastar 50 minutos, uma hora. Gastei 2 porque choveu. Como é que eu fiquei sabendo que ia chover? Porque apareceu a Defesa Civil mandando um alerta. É informação. Todo mundo trabalha com informação, menos os jornalistas. Uma hora vai ter uma calamidade, porque você vai dar uma informação errada, vai estar. E aí, você vai ter que voltar para qual é a origem do que a gente está fazendo. Porque a palavra entretenimento, ela é justa. Todo mundo quer se entreter. Mas o que entretém? Cada um se entretém. E o teatro entretém, assistir um programa de televisão entretém, assistir uma comédia entretém, uma ópera. Assistir uma ópera entretém, assistir o Jornal Nacional entretém, ler um jornal entretém, assistir um jogo de futebol entretém. Você pode gostar do jogo de futebol pela brincadeira da narração do Silvio Luiz, que falava, tá todo mundo aí que nem Papai Noel na barreira. E as pessoas riam, porque o Papai Noel estava com a mão no saco. E aí até você dizer, pô, eu quero saber o que foi que aconteceu que fez o Corinthians ganhar do Palmeiras 1-0 no domingo no Allianz Parque. E aí você vai querer uma análise mais profunda. Ou por que raios deu na cabeça do Alejandro Domingues para dizer que os clubes Libertadores sem
brasileira como um filme do Tarzan sem a Chita. É inacreditável. Sabe o que o cara fez? Ele é presidente da Conmebol, né, gente? Ele perdeu de vista o contexto, ele perdeu de vista a informação do que era relevante naquele momento dele dizer. Até porque a pergunta era justamente sobre esse tipo de tema. Era de acordo com a... Tudo isso começou quando o Silvio Berlusconi recebeu o Barack Obama lá na Itália, na época lá. O Obama era presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos não fez nada e criou esse caos. O que a Leila falou, não é isso? A pergunta era sobre esse tema. A falta de informação dele chega no ponto de que ele não deve nem entender o que a Leila falou, né? De você concordando não com a Leila. Eu acho que ele entendeu, mas ele podia perfeitamente dizer, a resposta dele perfeita seria, cara, a Conmebol faz um torneio mais relevante da América do Sul, e para que ele seja o torneio mais relevante da América do Sul, ele precisa de todos os clubes mais relevantes dos 10 países filiados à Conmebol. Que foi o que ele fez na desculpa, falando que se enganou e fez ou poderia responder a Leila está desinformada porque ela não pode se filiar com o CACAF, porque a CBF é filiada à Conmebol, então ela não pode fazer o clube que ela preside e se filiar com o CACAF sem que a CBF seja filiada com o CACAF. Bom, ele derrubava o argumento da Leila, pronto. É isso aí. Quando a gente começa, né, com os grandes líderes, né, teoricamente, grandes líderes, né, pelo menos os que aparecem pra gente, a gente não sabe realmente, na maioria das vezes, quem é o líder de fato, temos muitos testas de ferro, mas quando esses líderes emblemáticos aparecem, começam a falar esse tipo de bobagem, é porque deu ruim geral. E a crise da inteligência, a crise da inteligência na sociedade atual está em estágio bem avançado, né? Não queremos entender, queremos apenas rir, não interessa de quê. Isso aí, muito obrigado, PVC, por abrilhantar meu canal. Sem convite, não convidei ele dando essa entrevista ao Basquecast, o canal que fala, podcast que fala da bola de 365 graus, né? O link está na descrição lá, vai lá, se inscreva também. Se inscreva aqui também, vai aproveitar de graça. É só se inscrever, não precisa ficar fazendo muita coisa, só se inscrever já ajuda aí todo mundo. Dá o like também, tá de graça, só apertar um botãozinho, não custa nada. Valeu? É isso aí, vamos ficando por aqui e voltamos com mais polêmicas na sociedade atual. Liberoso Neto, mídia autocrítica. Os jornalistas criticando a mídia, isso aí. Valeu.